Olá, estamos começando nossa primeira aula do curso de Educação Especial no contexto de Escola Bíblica. Nossa conversa de hoje será sobre a Escola Bíblica e seu papel na sociedade atual. Qual é o papel da Escola Bíblica na sociedade atual? Qual é o papel do professor que atua na Escola Bíblica? Será que ela se restringe ao mero espaço de igreja, um mero espaço religioso, ou ela vai além, tem um papel que vai atingir a sociedade como um todo? São essas questões que nós precisamos nos questionar nesse momento e averiguar. Eu quero nesse momento que você preste atenção nessa imagem que eu irei mostrar. Nela você vai encontrar o versículo de João 17,15 que diz: no mundo, mas não do mundo. E embaixo escrito Cosmovisão Cristã. Preste atenção nessa imagem por um instante. Quando nós falamos de igreja, nós muitas vezes associamos ela ao mero espaço ou ação religiosa. Quando pensamos em escola bíblica, associamos a ideia de um espaço meramente religioso, onde as crianças e adolescentes, jovens e adultos aprendem questões relacionadas pura e especificamente à fé e totalmente baseadas naquilo que a Escritura coloca, que é a Bíblia Sagrada. Essa forma de pensar, ela limita aquilo que a escola bíblica pode ser, que é atingir e construir a cosmovisão cristã. Ou seja, a escola bíblica ela é um espaço de pensamento, ela é um local onde não apenas você deve frequentar para aprender algo no sentido da tua fé, mas sim da prática de vida cristã, daquilo que você fará no teu dia a dia, sobre a base de tudo que você irá guiar os seus pensamentos e as suas ações. Por isso, essa imagem que você está vendo, ela reflete muito bem o que é a educação cristã, ou o que é a cosmovisão cristã. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Dentro da nossa construção dessa semana, foram lidos ou estão sendo sugeridos alguns textos que são voltados justamente para o nosso debate. A primeira questão que eu quero falar sobre a relevância ou qual é o papel da escola bíblica dentro do contexto atual é a construção das bases da fé cristã. A escola bíblica ela tem como responsabilidade construir as bases. Claro que ela não forma a educação básica da fé cristã. Essa é a responsabilidade dos pais. Você, professor, professora, você tem a responsabilidade de solidificar essas bases. Por isso que em cada faixa etária, em cada etapa dessa construção do conhecimento na escola bíblica, é importante que se tenha a compreensão do que a criança, o adulto já conhece e aquilo que ele pode progredir, avançar. E para isso, nós temos que ter claro que o papel do professor vai muito além de simplesmente transmitir uma informação, mas sim construir todo um conhecimento, elaborar toda uma estrutura. Por isso que a escola bíblica, o seu primeiro papel é construir as bases da fé cristã. Quais são essas bases? São as bases que a Escritura ensina. O material básico de ensino da escola bíblica é a Bíblia Sagrada. Entretanto, ela vai além disso. Então, a função da escola bíblica ela é uma função de uma educação formal. O que é uma educação formal? Ela é uma educação realizada organizada com o objetivo de educar. O professor, quando entra dentro da sala de aula para transmitir a sua lição, ele deve ter preparado o seu conteúdo com muito cuidado e tendo claro quais os objetivos que ele quer com aquele ensino. Não simplesmente passar uma informação, mas construir uma educação. Por isso, e quando nós falamos em educação formal, a escola bíblica também ela é uma educação formal, não é simplesmente uma educação informal. O que é uma educação informal? É algo que é realizado de forma não intencional, quer dizer, você está conversando com alguém, você está educando, ensinando, mas você não tem algo planejado para isso, ela é informal.
Então, muitas pessoas atribuem a escola bíblica como um espaço de educação informal, quer dizer, ela não é regulada pelo Estado, ela não é igual àquilo que você passa nas escolas de ensino regular. Por isso, nós temos que mudar esse princípio e estabelecer que sim, a escola bíblica é um espaço de educação formal. Ela tem o seu objetivo e ela tem que ter isso muito claro. Por isso que você, como professor, você tem que levar em conta, mais adiante no curso a gente vai ver essa questão, de que existe toda uma estrutura, um planejamento de ensino geral e o teu planejamento de aula. E você tem que ter claro os objetivos que você tem dentro dessa construção. Por isso, a educação cristã, ela deve ser fundamentada sobre os princípios de Cristo. E esses princípios devem formar as bases que vão conduzir as ações ou a prática diária da vida do indivíduo. Dessa forma, a educação realizada na escola bíblica, ela é de extrema importância. Por quê? Porque a educação, ela é um processo. Ela, como processo, ela precisa ser organizada e planejada de forma apropriada. Para quê? Para que o cristão ele chegue a um estado de maturidade. E maturidade é algo muito interessante, porque a maturidade ela não regula com a idade, ela regula sim com a capacidade de discernimento. Então nós podemos ter um adolescente, um jovem com ações maduras e uma pessoa idosa com ações imaturas. Por quê? Por causa dos princípios estabelecidos. Então a escola bíblica, em primeiro lugar, ela é a construtora das bases da fé cristã. O papel da escola bíblica tem que ser cada vez mais isso, formar as bases, estabelecer processos, pensar a aula de forma com que cada ponto tenha um objetivo final, que é conduzir o cristão à maturidade. Colossenses 1:28 vai dizer isso. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós vemos que a construção das bases vai levar sim a uma organização, a um planejamento. Toda escola tem que ter um projeto pedagógico, toda escola bíblica ela precisa ter um currículo claro, estabelecido. O professor precisa se qualificar para ocupar esse cargo. E aí a gente entraria num outro debate, que é justamente como escolhido o professor de escola bíblica. Será que é alguém aleatório só porque sentiu vontade de ajudar? Ou precisa ter um crivo maior, uma responsabilidade maior? Então a educação cristã ela é muito importante. E muitas vezes as pessoas a consideram como de segunda instância ou de segundo plano. Não é isso, não faça isso. Você precisa entender que o teu papel como professor de escola bíblica é extremamente importante, é sério. Você não está só formando religiosos, você não está só doutrinando pessoas, mas formando o pensamento de indivíduos que vão construir a sua cosmovisão para estarem no mundo, viverem no mundo, mas sem pertencerem a esse mundo, mas pertencendo a Cristo na eternidade. Por isso, a organização, o planejamento de toda a aula, de todo o ano curricular, de cada ano ou classe que a criança vai passar até chegar na fase adulta, até chegar na fase idosa, ele precisa ser pensado e planejado dentro da estrutura de construir a maturidade. Por quê? Se não tiver um objetivo claro, a educação ela não vai ser formal, aí sim ela vai ser informal. E a escola bíblica tem que ser um espaço de formação cristã formal, que tenha objetivos claros e que possa terminar em resultados positivos e que alcancem a maturidade. Por isso, o espaço da escola bíblica não é só o espaço da igreja, ele transcende, ele vai além do espaço da igreja. Um conceito geral que geralmente é usado e que na verdade minimaliza e que é muito aceito é que a escola bíblica tem como responsabilidade desempenhar o processo de continuidade da cultura cristã das gerações vindouras. Para algumas pessoas, o papel da escola bíblica é simplesmente transmitir a cultura ou os princípios religiosos denominacionais ou da religião cristã.
Esse é um conceito, como eu falava antes já, que minimaliza o que é o papel da escola bíblica. Por isso, você como professor ou professora da escola bíblica, você precisa olhar além disso, sair disso, fugir desse conceito, não aceitar isso mais como real ou como verdade. A escola bíblica, o papel dela transcende a questão da igreja ou as questões religiosas, mas sim formar muito mais com uma cultura, mas pessoas que pensem e ajam a partir das bases. Por isso, temos que mudar nossa forma de pensar. É preciso desenvolver o pensamento cristão. É preciso pensar de forma a construir conceitos de educação que vão além de uma doutrinação religiosa denominacional e estabelecer essas bases da cosmovisão cristã. Nós como professores, você como professor, você precisa estabelecer essas bases do pensamento, estabelecer bases que formem o caráter, a moral e os processos éticos do indivíduo. Muitas vezes delegamos isso ao Estado, à escola regular, que tem como responsabilidade de formar o caráter. Mas a escola bíblica também, e eu diria ainda mais é responsável no ensino a estruturar o caráter do indivíduo. Claro que junto com os pais, junto com todo um processo, a pensar além daquilo que você pode pensar que seja só o ato religioso, mas a como a pessoa vai se comportar no seu trabalho, na sua igreja, como ela vai se comportar com o seu vizinho, como ela vai se comportar nos negócios, por exemplo, que é um problema muito sério. As pessoas até são cristãs, mas acabam nos negócios muitas vezes agindo de forma ilícita, nas decisões que nós tomamos, nos processos diários da vida. Tudo isso precisa ser construído na escola bíblica. E para isso, a Escritura ela tem diversos ensinos. A base, a moral estabelecida pela Escritura, além dos princípios básicos de salvação em Cristo, vão nos conduzir a justamente ter esse bom comportamento, ou essa moral, esse caráter estabelecido sob princípios muito sólidos. E aí entram as bases da fé cristã. Aquilo que eu falava antes, a escola bíblica precisa lançar essas bases, mas ela precisa também dar meios ou oferecer ferramentas do indivíduo que a frequenta aplicar isso na sua vida. Muitas vezes as pessoas até frequentam, e o que mais lembram das suas escolas bíblicas são de versículos que memorizaram, ou de músicas que cantaram, ou de algumas histórias. Mas na prática elas não entenderam aquilo, elas estão vendo aquilo, vivenciaram aquilo, mas os princípios por trás daquela história, daquela música, daquele versículo memorizado, não é guardado, porque não é enfatizado. Então nós temos que mudar essa forma de pensar. Em primeiro lugar, considere-se, você professor ou professora, um agente de transformação. Em segundo lugar, estimule o pensamento do seu aluno. E em terceiro lugar, tenha atitudes transformadoras. Muitas vezes nós cobramos os alunos, mas nós não mudamos. Nós continuamos fazendo sempre da mesma forma. Então é preciso mudar a forma de pensar. É preciso sair de um pensamento mais minimalista e partir para algo mais amplo, que atinge o todo. E mostrar para a sociedade em que nós vivemos de que a verdade do Evangelho ela é transformadora e que essa transformação que ela produz traz resultados em todas as áreas. Mostrar como Cristo é fantástico na obra que ele realiza na nossa vida. Por isso, ele transcende o espaço. Aí nós chegamos num terceiro conceito, que é a educação disponível a todos. Quer dizer, um dos papéis da escola bíblica é disponibilizar meios de ensinar a todos. Aí nós entramos na educação especial. Um texto de Soriano, de 1999, na página 11, diz assim: a escola também deve se comprometer a desenvolver uma pedagogia capaz de educar todas as crianças com sucesso. O que isso quer dizer? Que quando nós pensamos em educação especial, talvez na tua escola bíblica você tenha crianças, ou adultos, ou jovens, que tenham TDAH, crianças que sejam agressivas,
crianças com dislexia, cegas, com deficiências físicas, síndrome de Down. Todas essas pessoas, elas precisam ser incluídas dentro do processo de ensino. Entretanto, não de forma simplesmente lavar a consciência, dizendo assim, nós temos um trabalho de inclusão fazendo com que elas participem dos programas, mas sim que elas aprendam, que elas consigam, dentro das suas capacidades, começar o processo de ensino e também alcançar a maturidade segundo a sua capacidade. E ali entra o papel da escola de desenvolver uma pedagogia que alcance essas crianças. E aí entra a equidade, quer dizer, não basta simplesmente você incluir, você tem que atingir a criança, o adolescente, o jovem, o adulto com alguma deficiência, com alguma necessidade especial nesse processo do ensino, nesse processo de desenvolvimento tanto espiritual quanto social. Por isso a escola bíblica, você como professor ou professora, precisa pensar em processos pedagógicos que estejam ao alcance dos indivíduos, que possam suprir as necessidades. Dessa forma, vem a importância desse curso e o objetivo desse curso também, que é justamente o que? Preparar pessoas para lidar com situações como essas na escola bíblica, tanto, claro, que na escola regular também, mas especificamente na escola bíblica, porque há uma carência, há uma necessidade. Existem crianças, existem pessoas adultas que têm nas escolas bíblicas, que frequentam as igrejas e que não estão tendo suas necessidades supridas porque o ensino ele se limita à média, à maioria, e não olha para essas necessidades. Mas nós temos que pensar numa educação disponível a todos. O professor precisa conhecer seus alunos para que os possa ensinar bem. Lembrando que cada pessoa possui sua individualidade. Outra frase muito interessante. Por quê? Para você ensinar bem, você precisa conhecer bem. Se você conhece o seu aluno, as suas limitações, as suas dificuldades, as suas capacidades de aprendizado, aí sim é possível agir com um método que alcance de forma apropriada aquele indivíduo. É de extrema importância que o professor não fique aquém dos seus alunos, mas sim que ele se coloque à disposição, que ele consiga pensar as suas ações para aqueles indivíduos com necessidades especiais, de modo com que eles comecem nesse processo de ensino e aprendizagem e consigam alcançar maturidade dentro dos seus processos. Mas é preciso conhecer. Você conhece os alunos que você tem lidado? Outra questão também, o professor deve identificar o melhor método a ser utilizado com cada indivíduo. Uma criança ou um adulto, não importa em qual faixa etária do processo de ensino, ele vai ter as suas necessidades individuais. Mas alguém que apresenta algum transtorno ou alguma deficiência, alguma necessidade além disso, ele vai ter além disso, além das necessidades normais, que todos têm dificuldades, mais coisas que vão complicar. Por isso, quando o professor conhece, aí pode estabelecer um método apropriado, o que vai alcançar aquele indivíduo. Sem isso, não será possível. Uma questão para você refletir. Nós precisamos nos questionar o seguinte, pensando agora de forma rápida nisso que nós falamos. Como estou me preparando para lidar com indivíduos com necessidades especiais? Você que está fazendo esse curso, você está se preparando. Talvez esse seja o seu primeiro curso, ou talvez já tenha feito outros. Mas como você tem se preparado para lidar com essas situações? Como você tem se preparado para lidar com pessoas que têm dificuldades no aprendizado? Segunda questão, como está a estrutura da escola bíblica em que você atua? Ou, se você não atua na escola bíblica, como é que você tem percebido a acessibilidade dentro da igreja ou das igrejas que você tem observado? São questões que temos que nos preocupar. Hoje está muito no contexto de que as igrejas têm rampas de acesso para deficientes. Mas será que essas rampas de fato expressam a acessibilidade como deveria de ser? Será que as nossas estruturas denominacionais elas se preocupam com pessoas que apresentam alguma dificuldade? Nossa escola bíblica ela é pensada para que
todos tenham acesso à educação de forma formal, apropriada ou não? Pense um pouco sobre isso, reflita sobre isso. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que o papel da educação, da escola bíblica hoje, no contexto atual, é construir as bases da fé cristã, que essa escola bíblica ela transcende o espaço da igreja, quer dizer, não é só questão religiosa, é questão de prática de vida, é cosmovisão, e que a educação ela tem que ser disponível a todos. Por isso, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha um bom estudo e até a próxima.